que é que você está vendo, o que você está consumindo, o que você está vivendo, que a vida vai te dar mais do mesmo. O maior engano é pensar que energia está separado de você, que é a parte do dinheiro mesmo, sabe? As pessoas olham para o dinheiro e falam assim: meu Deus, olha quanto dinheiro ela deve ter, que ela conseguiu tal coisa. E fica se comparando. E fica pensando que o dinheiro ele está separado. Que o dinheiro não sou eu, não é. Dinheiro, gente, não é dinheiro aquele físico. Dinheiro é aquele outro valor. É valor que você entrega. O dinheiro ele vai vir como consequência na sua vida quando você entregar valor. Você já ouviu falar em alguém que trabalha num determinado local e essa pessoa diz assim: eu faço só o meu horário, não faço nada a mais. Não sou pago para isso. Eu é que não vou fazer. E a pessoa fica lá, fica cumprindo as horas para ter o salário no final do mês. E ela não se submete a entregar valor. O dinheiro ele não tem como te entregar, sabe por quê? Porque o dinheiro ele é valoroso. Então, se você não entregar valor naquilo que você faz, o dinheiro não tem como chegar até você. Uma crença dentro de nós, Fael, é um bolinho de neurônios que está juntinho lá, todos eles aglomerados lá. Eles formam uma crença. Por exemplo, assim, ó, andar com dinheiro físico é perigoso, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ou ser rico dá muito trabalho, tá? Também, né? Ai, não posso ser rico, dá muito trabalho. Imagina eu como que eu vou administrar tanto dinheiro e tal e tal. É uma crença, ela tá enraizada ali dentro. Se você, de forma consciente, não parar tudo agora e não for ali e pensar assim, ó, uau, não. Dinheiro eu vou saber administrar, quanto mais dinheiro melhor vai ficar, eu vou ter auxiliares, eu vou ter pessoas para me ajudar nessa administração e vou pagar muito bem porque eu vou ter muito dinheiro. Somos seres formados por crenças. Diana Minucci, por que a maioria das pessoas ainda não entendeu o que é consciência? Porque consciência, Fael, é aquilo que a gente coloca em prática diariamente. E normalmente as pessoas ainda estão naquele processo de conhecimento de informação. Então estão em aulas, aprendendo, colocando informações dentro no subconsciente, gravando no consciente, mas não colocam em prática. Sendo que consciência, cada consciência, ela pede um comportamento diferente. E quando você tem uma nova consciência de um aprendizado seu e você coloca em prática, isso se transforma num efeito borboleta. Eu me transformo, o outro se transforma e sucessivamente vai acontecendo. Então isso acontece muito na espiritualidade, quando a gente trabalha, né? Ah, eu vou aprender, eu vou ir, nossa, a palestra estava maravilhosa, a sessão com a Diana é ótima, é incrível. Mas colocar na prática não, né? Então você foi lá, acessou novas consciências, mas cadê a prática? Então a questão aqui é colocar em prática as novas consciências adquiridas diariamente. É legal, você colocou aí o exemplo do efeito borboleta, né? É uma boa exemplificação aí, quem assistiu o filme vai saber. E também tem essa questão na era do saber, né? Hoje observamos que todo mundo sabe muitas coisas e a gente coloca na internet ali qualquer assunto, tem diversos especialistas entre aspas, né? Mas isso é diferente de estar consciente. Então, por que saber muito não significa estar consciente? Não significa porque, por exemplo, eu sei que tem que honrar o pai e a mãe, certo? Nossa, meu Deus, eu já estou honrando o pai e a mãe, lá, lá, lá. Na prática, o que acontece? Chega um familiar, chega um vizinho, chega um amigo. É porque minha mãe, não. Fala mal, fala o percentual aquele negativo. Todos temos. Nós não somos seres perfeitos. Nós estamos aqui em evolução, em aprendizagem. Então, quando você tem esta consciência e você consegue colocar ela em prática, você lembra disso e diz: nossa, ainda que minha mãe tenha passado todas as dificuldades que ela passou, nossa, olha só como ela é tão valente, ela conseguiu superar e ali ela está. Então, você honra de formato diferente. Isso o seu filho vai ver e também não vai falar mal da mãe, né? Porque tudo é por exemplo e por inspiração. Então, essa consciência que eu falo, que eu sempre quero dizer, todas as consciências querem crescer. Aquela que você acha que ela é sombra,
e aquela que você acha que ela é luz. Todas querem crescer, mas ela vai crescer aquela que você der vazão, aquela que você olhar, aquela que o observador tiver aí. Então, você sabe lá que vai ter que honrar pai e a mãe para ser próspero, para trazer dinheiro. A mãe é como o dinheiro fica, o pai é como a gente traz dinheiro na nossa vida. Ok, sabe, mas na prática não acontece. E este é o efeito borboleta, então. Você vem, pratica aquele teu conhecimento que você sabe, outros vão praticar e vai se transformando. E aí, nessa questão teórica e até simbológica, né, de honrar pai e mãe, eu até acredito que tem muita gente que não entende também que é um fator energético, um fator da pessoa se organizar. E você falou um ponto que eu acho que a maioria tem um dilema. Essa questão de, olha, eu não consigo fazer isso, teve tal situação que aconteceu e que me levou até isso, colocando sempre a maioria, né? Todos nós já tivemos isso, eu já tive isso, eu sei como é que é. Procurar um responsável, ou até mesmo a gente troca a palavra, um culpado, né? Para que aquilo que você está fazendo, ou o vizinho está fazendo, tenha uma justificativa de por que não está dando certo, né? Mas como transformar essas pessoas, que entre aspas seriam os algozes, em pessoas que contribuíram em algo, que ensinaram algo mesmo trazendo uma experiência que não foi, no momento, agradável. Vamos lá, então. Partindo do princípio que tudo aquilo que você está vendo e sentindo fora de você é um pedacinho do espelho que é dentro de você que está refletindo isso. Quando você consegue entender, ter esta linda percepção, você vê que aquela pessoa que você citou como te prejudicou, foi prejudicial, te prejudicou em alguma situação, você consegue perceber que ela está contribuindo para a tua vida. E quando você percebeu que aquilo está te incomodando é porque você tem alguma coisa para curar, naquele momento, naquele sentido, é ali que você faz a virada de chave e a grande sacada na sua vida. Ninguém está aqui para nos incomodar, para tirar o teu sossego, para brigar com você, nem um vizinho, nem um familiar, ninguém. Acontece que aquilo que está te incomodando tem algo dentro de você pedindo cura. Então, bem esta pessoa que você está olhando e pensando que ela é uma pessoa que está te atrapalhando, ela está aqui para te beneficiar de alguma forma, que é o teu aprendizado. E aí eu vou colocar uma pergunta, porque existem sempre questões nos comentários. O que você diria para uma pessoa que entende tudo, mas não muda nada? Tudo porque a consciência dela não está praticando. Tem o conhecimento, já aprendeu tudo isso, mas do dia a dia, nos exemplos diários, nas conversas diárias, ela não está praticando. Como que funciona isso? Não é eu praticar com você. Ah, eu sou educada com você, eu sou bacana, legal. Eis que comigo eu não sou. Eis que quando eu saio ali de fora, eu já estou aqui dentro do meu mental, aqui processando. Ai, meu Deus, atrasou, não atrasou. Ai, olha essa pessoa, olha aquilo, olha aquela pessoa daquele formato. Por que que me disse isso? Por que não disse? Como que eu estou me tratando? Como eu estou sendo gentil comigo? Então, o que que faz você ter uma grande consciência expandida? Todos os dias, praticar um pouquinho por dia destas consciências novas que estão chegando. Eu gosto de falar muito da consciência do amor, né? Só o amor é verdade. Não tem outra verdade aqui. Aí alguém fala assim, pois é, mas é por amor que eu quero que o meu filho mude. Mas é por amor que eu quero que o meu pai e minha mãe tenham outros comportamentos. Gente, você não vai conseguir mudar o outro. Você vai conseguir mudar a si mesma quando você tiver esta consciência do amor que dá a permissão para que aquela pessoa que você gostaria que modificasse, ela possa andar sozinha, ela possa tomar as decisões delas, ainda que doa um pouquinho em você e você conclua que o outro também esteja sofrendo, mas é preciso que o outro viva a sua vida sem estas interferências. E aí eu entendo, né, a mãe falando, mas eu queria que o meu filho mudasse, é para o bem dele, sem dar a permissão das experiências dele. Gente, eu estou falando aqui de filho adulto, eu não estou falando aqui de criança e nem de idosos, a gente está falando do cotidiano normal do dia a dia.
Que é bom deixar claro, né? Senão daqui a pouco o pessoal pensa, não, vamos ouvir a opinião da criança e deixar ela fazer o que ela quiser, né? O que às vezes é bom, dentro de um limite, né? Contexto. Ou vamos ouvir a criança, ver quais são as opiniões e ver se tá dentro da realidade também, né? Porque às vezes tá, né? É, Às vezes exatamente. tem a gente tá Tem falando uma de coerência. consciência, né? Tem É. coerência ali, né? E eu vejo nos comentários muito a seguinte questão. Por quê? Ó, isso daí eu acho que dá até pano para manga numa explicação. Porque o termo é, por que crescer dói? Porque crescer dói, porque nós precisamos quebrar padrões. Talvez a ação que você está tendo hoje, ela nem é sua. A escassez que você está vivendo hoje, talvez é um padrão lá da ancestralidade, quando na verdade hoje você quer prosperidade, você quer dinheiro, você quer bem-estar, mas você não se submete a mudar, a quebrar o padrão e fazer diferente dos seus pais. Você segue sempre no mesmo fluxo, num piloto automático. E quando a gente quebra padrões, a gente quer modificar, dói. Crescer dói, porque tu tem que modificar o teu cenário, modificar o jeito que tu conduz a vida, olhar para os pais e dizer assim, legal, vocês tomaram aquela decisão, mas eu hoje posso fazer diferente. Ah, e faço por mim e por vocês também. É muito legal. Existem sinais físicos, por exemplo, a pessoa, o jeito que ela se expressa, o jeito que ela está na sociedade, a forma como ela tem de postura, dores corporais, questões que podem acontecer, que ali está mostrando, meu filho, minha filha, vamos evoluir, você está pedindo para crescer, mas você está utilizando todos os mecanismos para ficar no mesmo lugar. Mecanismos de defesa. Então, o que acontece aqui, Fael? A pessoa, ela olha para determinada situação e ela quer dar uma explicação, ela quer dar uma justificativa. Ah, eu não fiz faculdade por isso. Ah, e é que eu não estou trabalhando em determinado local, numa empresa multinacional, é porque eu não sou de sorte. Ah, e é porque meus pais me impediram. Ah, e é porque eu me casei muito jovem e tive filhos e não pude. Então, sempre aqui, Fael, vai ter uma justificativa. E isso, na verdade, você só está usando uma bengalinha ali, né? Um suporte ali para poder dizer que você não conseguiu por isso. E quando você decide, aqui eu gostaria bastante de falar sobre realidades paralelas aqui, adentrar só um pouquinho para não fugir do nosso tema central, mas você existe numa realidade paralela onde você tem tudo aquilo que você sempre sonhou. Eu sonhei em estar aqui com você um dia. E eu precisei caminhar num trilho, chegar numa caminhada, até chegar aqui. Não foi num passe de mágicas. E também não é a sorte. Nossa, foi a sorte que adianta. Será que foi sorte mesmo eu, mais de 20 anos como bancária, e chegar ao ponto de pedir a exoneração para viver esse grande propósito de estar ajudando pessoas, terapeuta, professora, mentora? Será que foi sorte mesmo? Ou será que eu adentrei a uma realidade paralela e disse, eu me vejo naquele local e é lá que eu vou caminhar e percorrer este caminho. E hoje que estou aqui, será que eu ainda vejo outras realidades e eu posso modificar o meu cenário? Posso. Tudo a gente pode. E tudo existe num campo sutil das infinitas possibilidades. Eis que eu vejo, observo aquilo e trilho esta caminhada. Eu pude fazer isso, você pode também, o Fael também pode. Todos podemos, mas enquanto você deixa a vida me levar, vida leva, até que você ficar nessa, a vida só vai te levando. E o programa do teu subconsciente, ele vai exercendo o papel dele, que é tudo que está gravado, ele coloca em dia, né? A vida é obrigada a te entregar aquilo que você acredita. Quando você quer acreditar numa nova versão sua, você passa a olhar diferente, tomar decisões diferentes, escolhas diferentes e pronto, você adentra uma nova realidade. Gostei dessa frase que você usa, você sempre usa, que a gente até usou como capa uma vez, e é bem legal. Então, você está querendo dizer o seguinte, que existem realidades, eu acho que é muito viável, esse tema encaixa em tudo também, nessa questão de consciência. Existem realidades paralelas das mais diversas, a exemplo, vamos dizer assim, a realidade paralela da consciência do dinheiro,
a realidade paralela do fracasso da pessoa, a realidade do amor, da saúde, e a pessoa coexiste com tudo isso, só que ela está ligando determinados pontos no momento certo ou errado. É isso? Perfeito, perfeito. Até a gente pode usar agora a palavra códigos. Todos os dias, em todos os momentos, você está emanando sinais, códigos para o universo. Só que não é o código aquele que você fala, eu quero ser próspera, eu sou rica. Este não é o código. Você fala e é até difícil para o teu subconsciente acreditar e dizer, ai, você não é rica nada, você é rica ou não é. A questão toda é o código que você emana quando você vê determinadas situações. Por exemplo, se você abre a porta da geladeira, né? Eu gosto sempre de citar esse exemplo, e você olha lá dentro e não tem nada aqui dentro. Olha só, que miséria essa casa, que escassez essa casa, não tem nada aqui dentro. Mas pensa comigo, se tu abrir a porta e eu tenho uma geladeira, eu tenho energia elétrica, e eu vou pagar hoje a conta de água. Nossa, eu tenho água encanada, tô pagando. Olha, tô pagando energia elétrica. Tô aqui gravando. Se não fosse a energia elétrica, tu imagina. Só que o código que você está mandando para o universo é de quê? De escassez ou de abundância? Quando você olha e você tem aquele sentimento dentro de você. Se esse código é de escassez, a vida vai te entregar mais escassez, mais contas para pagar. Agora, se tu olhar para essas contas, nossa, que bênção que é, que coisa mais maravilhosa, energia elétrica, água, que coisa boa, olha a minha casa, tem uma geladeira. Se o teu olhar, a tua consciência foi de uma grande expansão da abundância. Então, Fael, tu começa a te ligar, a te associar a todas as abundâncias que há no universo. Assim, a vida vai ser obrigada a te entregar a abundância. Mas se você se olhar para você, eu estou doente, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e deixa de olhar para tudo que você tem, você está se associando a uma grande escassez. E a escassez é o que vai permear a sua vida. Lembrei agora da questão que você falou das contas, né, da luz e tudo mais, eu lembrei da árvore da vida na Kabbalah, que é Ter, todo mundo quer chegar, mas a Malhut, que é o material, é fundamental para chegar lá. Por que eu estou falando isso? Porque espiritualidade, a gente trabalha com isso aqui, com energias e tudo mais, mas não é ela em si que vai pagar a conta para a gente ter a luz ou o equipamento. Ela está presente, mas o campo material, tem muita gente que fica, assim, numa fascinação em relação a aspectos só espirituais, o que é bom ter espiritualidade, tem que estar em tudo. Mas por que a espiritualidade, só a espiritualidade, não resolve a questão da pessoa? Porque muitas pessoas ficam pairando na espiritualidade, nós temos aqui um lugar totalmente espiritual, mas aí ela se anula do resto. Porque é muito fácil terceirizar a culpa. Ah, se Deus quer, eu vou conseguir. Ah, se Deus quiser, eu vou... É muito fácil colocar a culpa em Deus. Então, gente, o que é espiritualidade? É você se integrar a tudo e a todos. E essa sua integração tem que ser feita de uma forma consciente. Você poder dizer, opa, essas palavras não vão mais sair da minha boca. Esse sentimento não vai mais sair porque eu vou me associar à espiritualidade na prática de viver a abundância e a plenitude. Mas você precisa fazer essas escolhas conscientes, porque se você deixar esse piloto automático, sempre vai rodar do mesmo jeito. Aí é muito fácil, colocamos a culpa em Deus, colocamos a culpa na espiritualidade. Ai, porque eu vou no centro, porque eu faço terapia, porque eu ouço todos os canais, todos os podcasts, mas a minha vida não muda. Oh, deixa eu te falar, se você ouvir e você colocar em prática uma coisinha, tá valendo, tá ótimo. Só absorver, inserir e não colocar nada para fora, como que você pode se transformar, gente? Não tem como. Temos que ir para a prática diariamente. Ouça um podcast, coloque aquilo em prática. Ouça 2 e coloque em prática novamente. Porque senão você vai ter uma exaustão de informações e nada será colocado em prática. E aí você está vivendo a espiritualidade? Será? Né?
Não se vive a espiritualidade no campo material sem viver o campo material. Essa é a minha opinião, das minhas vivências, acho que a sua também, né? Porque senão, o que que a gente tá fazendo aqui, né? O que que eu tô fazendo aqui se é só para viver o espiritual? Eu fico lá. Aí nós teríamos ficado lá do outro lado, nós nem teríamos vindo para cá, porque lá, gente, é só teoria, né? Lá do outro lado, o espírito, né? Só teoria. Mas o que que a gente quis? A gente quis vir aqui para o planeta Terra para viver na prática, para praticar tudo isso, sentimentos, emoções, viver todas essas experiências. Então, tem como a gente aqui ficar só lá no espiritual? Não, nós estamos na matéria. E a gente está aqui, está na Matrix. Aqui, de fato, estamos. Mas a gente não precisa se identificar com aquilo que não te faz bem, com aquilo que te aprisiona. Assistir televisão e outros canais que a gente tem em redes sociais que não te faz bem, que não te proporciona o bem-estar, que você vai rodando ali página a página e vendo medo, tragédia. O que é o teu corpo? Qual é o código que tu está mandando para o universo? Tragédia. E aí o que você vai receber? Né? Nem vamos falar. Mas é isso. Então, o que é que você está vendo? O que você está consumindo? O que você está vivendo? Que a vida vai te dar mais do mesmo. Tenha um minuto de atenção sobre você e faça esta análise para saber o que você está vivendo, o que está consumindo, o que está nutrindo você, o que você está te alimentando espiritualmente e também no corpo físico, né? É bem legal, a questão é energia, né? Assim, ouvimos dizer que tudo é energia, por exemplo, a energia do dinheiro, a energia que você coloca nas coisas, mas o que que você acha que pode ser um engano, por exemplo? Qual que é o maior engano quando a gente trata sobre esse tema, né? Quando a gente observa isso nas redes sociais, qual que é o maior engano quando as pessoas abordam o tema energia? O maior engano é pensar que energia está separado de você. O maior engano é pensar que quando tu olha para fora e tu te compara, nossa, olha fulana de tal tá fazendo um podcast e eu não estou. Olha, a pessoa tá viajando, tá de avião, não sei aonde, e eu não estou. Ah, nossa, ela deve ter uma energia espiritual, ela deve ser uma abençoada que está conseguindo, e eu não sou. Energia, gente, estamos todos interligados com toda a energia que há. É você, como observador consciente deste momento, desta fisicalidade, e que vai se associando àquela energia que te faz bem, aquela que você quer. Tem uma outra coisa também que é bastante complexa aqui, que é a parte do dinheiro mesmo, sabe? As pessoas olham para o dinheiro e falam assim: meu Deus, olha quanto dinheiro ela deve ter, que ela conseguiu tal coisa. E fica se comparando. E fica pensando que o dinheiro ele está separado. Que o dinheiro não sou eu, não é. Dinheiro, gente, não é dinheiro aquele físico. Dinheiro é aquele outro valor. É valor que você entrega. O dinheiro ele vai vir como consequência na sua vida quando você entregar valor. Você já ouviu falar em alguém que trabalha num determinado local e essa pessoa diz assim: eu faço só o meu horário, não faço nada a mais. Não, não sou pago para isso. Eu é que não vou fazer. E a pessoa fica lá, fica cumprindo as horas para ter o salário no final do mês. E ela não se submete a entregar valor. O dinheiro ele não tem como te entregar, sabe por quê? Porque o dinheiro ele é valoroso. Então, se você não entregar valor naquilo que você faz, o dinheiro não tem como chegar até você. Você imagina eu aqui vir no podcast sem entregar valor nenhum aqui para você. Você ficar aqui uma hora aqui comigo, ouvindo, eu e o Fael, e eu não entregar valor nenhum. Como é que o dinheiro poderia me encontrar se eu não sou uma pessoa de valor? Eu preciso entregar valor para que ele me acesse. E você precisa entregar valor no mesmo formato. E aí eu sei que você tá se aprofundando nessa questão do cérebro e tudo mais, né? E as conexões cerebrais, neurociências e tudo mais. O aspecto do cérebro, né? As funções cerebrais, as conexões como um padrão, quais são os fios condutores, por exemplo, para a pessoa entender as caixas que ela está acessando? Olha só, a gente vai formando sinapses neurais, tá? Então vamos imaginar assim, ó,
Os neurônios, eles são como se fosse de plástico, maleáveis, tá? Então existe uma neuroplasticidade. Uma crença dentro de nós, Fael, é um bolinho de neurônios que está juntinho lá, todos eles aglomerados lá. Eles formam uma crença. Por exemplo, assim, ó, andar com dinheiro físico é perigoso, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ou ser rico dá muito trabalho, tá? Também, né? Ai, não posso ser rico, dá muito trabalho. Imagina eu como que eu vou administrar tanto dinheiro e tal e tal. É uma crença, ela está enraizada ali dentro. Se você, de forma consciente, não parar tudo agora e não for ali e pensar assim, ó, uau, não, dinheiro eu vou saber administrar, quanto mais dinheiro, melhor vai ficar. Eu vou ter auxiliares, eu vou ter pessoas para me ajudar nessa administração e vou pagar muito bem, porque eu vou ter muito dinheiro. Enquanto você, de forma consciente, não conseguir parar e vir aqui para que esse bolinho de neurônios que está ali formando essa crença, eles possam ir se soltando numa maleabilidade e formando uma nova crença. Somos seres formados por crenças. Tudo que eu faço hoje são crenças. Tudo que você fez hoje é crenças que você acredita que colocou tal camiseta assim, arrumou o cabelo de tal forma, porque tem crenças dentro de você. Só que essas crenças dá para modificar. Qual é a parte que eu amo estudar neurociência? Porque a espiritualidade sempre me traz antes, ela sempre vem antes, e eu vou e confirmo. No momento, a gente está fazendo mais uma pós e um mestrado em neurociência, justamente porque tem as comprovações. Então, se somos seres formados por crenças, o que é que eu não posso transformar? Tudo eu vou poder transformar, desde que eu consiga identificar qual é a crença que eu tenho que está me bloqueando. E eu sei que você que está nos assistindo em casa também tem crenças, tem sabotadores aí dentro de você que te bloqueia, que você não consegue ser melhor, avançar. Por isso, uma análise, olhar para a sua vida, identificar onde tem um padrão aí de repetição de uma crença que não está permitindo você ter sucesso, para que você possa ir lá, dissolver, né, os neurônios se soltarem e formar uma nova crença em cima. E aí a gente entra na questão do sentir, né? As pessoas ouvem falar do sentir e tudo mais. Beleza, eu posso sentir alguma coisa agora e daqui 3 minutos sentir o inverso, né? E aí entra essa queda de braço que muitos conseguem colocar como não estou conseguindo, né? Fica essa queda de braço, a pessoa sabe como sentir o positivo, mas eu queria que você falasse qual é a diferença entre sentir só e sustentar. Oh, vamos acrescentar pensar, sentir e acrescentar. Nós temos um campo eletromagnético. Então a gente pensa em determinada situação, o pensamento ele vem antes e depois a gente sente. Assim como quando você olha um acidente, por exemplo, e você pensa, meu Deus, pobrezinhos, olha o que aconteceu. O teu coração ele fica assim dilacerado. E o teu coração e o teu cérebro não sabe se é com você ou se é com o outro. Por isso, cuide o que você está olhando, assistindo, né? Os seus pensamentos vão conduzir os teus sentimentos. Eis que o cardíaco, aqui o sentir, ele é 5.000 vezes mais potente do que o teu pensamento. Então, você pensar uma vez que é rico, mas não sentir, quase que nada, né? Mas você pensar que é rico e sentir esta abundância, esta riqueza, é 5.000 vezes mais potente. Mas o que o Fael pediu? Sustentar isso. Olha, a pessoa fica naquela corda bamba, eu estou aqui sentindo que sou plena, daqui a pouco eu sinto que não sou, e que sou escassa e que não tenho dinheiro, olho na minha conta e vejo que não tenho dinheiro mesmo e não consigo sustentar o campo. Eis que você não precisa olhar para o todo agora. Lembra que eu falei anteriormente? Um passo por dia, todos os dias, gerando novas consciências. Como que você caminha? Você caminha como uma pessoa plena ou você caminha de qualquer jeito, pensando assim: "Nossa, ninguém está me vendo mesmo"? Como que você se veste? Você se veste legal, a tua roupinha tá linda, você sai perfeita? Eu não estou falando sobre roupa nova, gente. Eu estou falando como que você se sente neste corpo dentro das suas roupas. Você consegue sustentar esse campo de você caminhar como uma pessoa plena, rica, ou você sai de qualquer jeito?
sai se tropeçando toda, sai quebrando isso, quebrando aquilo, brigando. Tá no horário? Não tá no horário? Olha só, você atrasou, a culpa é sua. É comportamento, gente. Se você tiver um comportamento tal de manifestação de coisas boas, você consegue sustentar e a vida vai te entregar mais do mesmo. Mas é preciso esse pensar, esse sentir e sustentar isso que você está sentindo. Porque a maioria das pessoas não consegue acreditar que a energia do dinheiro pode ser espiritual e porque também, segundo o bloco da pergunta, existem pessoas das mais diversas que não são espiritualizadas e têm muito dinheiro, e o outro lado também, pessoas mega espiritualizadas que estão ali engajadas, mas que não têm o dinheiro chegando. Porque há uma diferença muito grande em abundância, a pessoa ser abundante, ser plena, e uma pessoa ser rica, né. A pessoa pode ter muito dinheiro, Fael, e ela ser uma pessoa pobre, tá, pobre de espírito. Ela criou, ela cocriou uma abundância X, mas ela não consegue ter essa espiritualidade, como você falou, né, esta conexão genuína de ser o todo, tudo e todo. Tem a pessoa ali que ela tá lá no sofrimento, ela tem dinheiro, mas ela tem o vazio existencial, ela tem um buraco na alma. Eu gosto bastante de trabalhar, né, o ser almático como ele é, né. Então, fica aquele buraco, aquele vazio existencial. E isso é espiritualidade, isso é plenitude. Você precisa olhar para este lugarzinho que tem aqui, te conectar com isso e então ser próspero, e então ser pleno, ser abundante. Porque às vezes tu não tem dinheiro, mas tu não tem o vazio, tu tá bem e tá tudo bem. Você sente que tá tudo bem e tal. Você pode ter uma crença apenas que dinheiro não é bom, então tu não sente o vazio existencial e não tem dinheiro, e para ti tá tudo bem, ok? Mas eis que se você quebrar esta chave, este paradigma, você não tem o vazio e você tem dinheiro. E tem pessoas ao contrário, pessoas que elas têm dinheiro e têm o vazio, elas não conseguem suprir aqui dentro do ser delas, ser plenos, aproveitar este momento dessa experiência aqui. A pessoa está se identificando como ela, como persona, sabe? Ai, a Diana que está aqui é um espírito que está aqui e ganhou um corpo físico para essa experiência. É sobre esse passeio aqui na Terra. E você até falou ali um termo antes da gente começar, você comentou que o cérebro é como um Google. Então, como seria essa explicação para quem está aqui? Porque todo mundo hoje recorre ao Google, qualquer problema, Google. E nós temos essa capacidade e não estamos entendendo? Então, olha só, quando a gente fala a palavra Google, né, o que vem na cabeça, na mente de todos nós que estamos aqui? Uma busca, né? Um centro de busca. Então pensa comigo, vamos aí no Google e vamos colocar assim, dinheiro. Ele vai colocar todas as formas de dinheiro ali para você, ele vai te mostrar ali dinheiro. Ele não te questiona assim, ó, dinheiro é bom, dinheiro não é bom. Ele vai te trazer dinheiro. Vamos colocar aí no Google livro. Ele vai trazer várias formas ali de livro, livro para comprar, livro para escrever, livro. Ele vai fazer isso. Só que o que a gente nunca tinha identificado, que nós temos uma mente que é exatamente um centro de busca. E tudo que você sente ou pensa, ela busca mais informações do mesmo. Então, analisa comigo, que é uma analogia, mas é para você não esquecer mais disso. Se você vai no Google e busca uma palavra X, ele vai te trazer tudo referente àquilo. Agora, se dentro de você, você tem um sentimento de escassez, que é, eu não tenho dinheiro, eu tenho que pagar a conta, eu não consigo. A tua mente vai te trazer mais contas para pagar. A tua mente vai te provar o quanto você é escasso, porque você buscou na tua mente isso. Agora, se dentro da tua mente, que é esse centro gigantesco de busca de informações, você colocar ali, por exemplo, esta abundância que eu falo, esse sentimento gostoso, que eu tô linda, que eu tô bem, que eu tenho dinheiro, que tudo dá certo comigo, que eu sou uma pessoa de sorte. Ah, vamos colocar assim, o que a tua mente vai te trazer? Mais dessas informações. Então, amores, se vocês sabem o que é Google,
Você sabe o que é Centro de Busca de Informações? Lembrem, vocês têm um grande Google aqui na tua mente para você buscar todas essas informações. Consegui me explicar? Eu acho que ficou bem claro e ainda tem um passo aí. A referência que as pessoas podem ter de prosperidade. É um negócio que é super intrigante e ao mesmo tempo é bacana. Por exemplo, sociedades que são fechadas e a gente tem os exemplos das caravelas que os nativos olhavam e não conseguiam identificar porque nunca tinham tido Visto. contato, né? E aí, vamos dizer que existem algumas pessoas que nunca tiveram acesso ao que dizem ser riqueza. Tem uma vida ali simples, tem as coisas que eles consideram boas e más, mas só vão se dar conta que querem melhorar e serem prósperos quando observam que existem Outras. outras possibilidades e pessoas que estão usufruindo de outras questões. Como é que fica isso? O poder de identificação, porque você falou da questão das crenças limitantes que são instaladas, né? Mas e no caso de crenças que nem existem e a pessoa continua se anulando? Porque a pessoa só fez aquela experiência e a pessoa só vive aquilo, aquilo que o pai e a mãe viveu. Nunca esta pessoa se colocou na posição de ver outras situações. Porque ainda, Rafael, tem aquela parte, né? Olha aquela pessoa rica. Ah, deve ter roubado. Olha aquela pessoa com um carro novo. Meu Deus, o que ela fez que tem aquele carro novo? Tem aqui condenações. A pessoa não conseguiu olhar com o olhar da prosperidade. Você abençoa todas as pessoas ricas e todos os carros maravilhosos que você vê? Se você tiver este olhar da abundância, sem este julgamento, sem este julgador interno que fica condenando, você começa a se associar. Porque quando você julga, a tua mente entende que aquilo não é bom para você e te afasta. Então vamos pensar de novo? Tá passando um monte de carros, Ferrari, Porsche e outros mais. E você olha para esses carros e fala assim: aquelas pessoas deve ser político, deve ter roubado, deve ter não sei o que estão com aqueles carros. Mas imagina se você, a tua mente olha para isso e ela diz: te desassocia, fica longe porque se roubaram não é bom para você, certo? Só que você não sabe o que aquela pessoa fez e nem passou para ter aqueles carros. Agora, se você olhar para aqueles carros, para aquelas mansões lindas que tem, e você abençoar: olha só que linda essa mansão, eu vou abençoar ela, eu vou abençoar esse carro. A tua mente vai entender que é bom e ela passa a se associar a isso e traz isso para a tua realidade. Então veja se dentro de você tem julgadores. E esses julgadores, esses juízes que estão dentro de você te condenando e condenando os outros, eles estão te afastando da prosperidade. Ou se dentro de você tem estas bênçãos que você, nossa, sucesso, Fael, que lindo teu estúdio, que maravilhoso sucesso. Uau, tá se associando. A tua mente diz, é bom, te associa a isso. Uhum. E aí, o que me vem? A questão do campo coletivo, né? Qual que é a interferência disso? Porque assim, a gente fala de campo também, mas vamos dar um exemplo. Uma pessoa que nasceu em Mônaco, ela vai sair para ir tomar um café, ela vai ver diversas Ferraris. Isso, aquilo é o padrão, né? É um campo que está ali, não impacta em nada. Em contrapartida, a pessoa que nasceu em Bangladesh, por exemplo, numa fábrica de roupa lá, vai lá e deixa as pessoas trabalhando quase sem descanso. Se aparecer uma Ferrari, aquilo vai impactar o campo dela de uma forma a ela ficar surpresa, né? Então, qual é a influência desse campo nessas questões, nesses sentimentos, nessas predisposições das pessoas? Boa pergunta, gente, porque eu gosto bastante de falar sobre o campo áurico das pessoas. Nós temos um campo eletromagnético, como eu falei antes, né? E nós dividimos este campo com todas as pessoas e coisas à nossa volta. A gente está sempre dividindo esse campo. Então, tu imagina se tu tá vivendo num lugar próspero e todos os dias você divide essas, como você falou, né? De um monte de Ferrari, de um monte de carros bons, né? Por exemplo, você vai estar dividindo
o teu campo com esta prosperidade. O teu olho vai olhar tanto isso que ele começa até a associar aquilo. E você começa a viver mais do mesmo daquela prosperidade. Só que ambiente tóxico e ambientes que drenam tua energia, ambientes escassos, também dividem o teu campo. Então, se você começa a visualizar somente as energias baixas, desqualificadas, pobreza, de todos os formatos, gente, tudo existe. Você começa a dividir aquilo e você também entra naquele meio. Sempre dizem, né? Você é o quinto da média dos seus 4 amigos. Seus 4 melhores amigos, você é o quinto daquela média. Então, quem são os teus 4 amigos que você tem, que você é o quinto desta média aí? Ah, não, são pessoas incríveis, maravilhosas, do bem, da espiritualidade, deste meio? Ok. Ok, não é, Diana. Ei, deixa eu te falar, você vai ser o quinto daquela média, porque você divide o campo com todos e você se torna o próximo. E quando as pessoas falam, mas eu não tenho nenhum amigo, eu sou muito isolado, mas os lugares em que você vai, televisão, a família, o que te nutre, quais as informações que você tem. Você é a média daquilo que você vê, absorve, te nutre, consome, os lugares onde você vai. É isso. porque às vezes a pessoa realmente é solitária. E às vezes ela diz, é melhor estar só do que mal acompanhado. Mas ela liga a TV, ela tá com o celular, assistindo a vida e comportamentos de pessoas que as influenciam também. A não ser que a pessoa seja um ermitão, né? Aí ela vai estar dentro de uma caverna com ela. Com ela mesma, aí não tem o relacionamento, que é o propósito da nossa vida, né? Que a gente precisa nos relacionar, então não vai dar para nós subir lá no pé do cerro e ficar numa caverninha lá, nós precisamos de relacionamento, né? Esse é o intuito da gente vir aqui fazer essa experiência. Então não vai dar para ser assim também. E a questão por exemplo, vou colocar um exemplo aqui que eu acho que a maioria das pessoas já deve ter calculado. O dinheiro chegou, ganhei um prêmio. Ah, o que agora vai acontecer de ruim para eu ter que gastar esse dinheiro? Porque é bom demais para ser verdade. Vou ter que pagar imposto, não, o contador. Ah, e agora como eu vou declarar? Então, assim, a pessoa recebe uma bênção que ela tanto queria, mas quando ela chega, a pessoa já calcula tudo que ela vai ter de problema. E isso é muito comum. Eu tô falando isso porque já conversei com pessoas que eram formadas e tudo mais, e a pessoa falou: "Ah, não quero um prêmio de 10 milhões, porque aí o que que vai vou ter que jogar na mão do contador, e o gerente do banco vai ficar sabendo". Mas então, por que que você fala que quer prosperar? Aqui está a questão de impostos. Você tem uma empresa e você tem impostos para pagar. E você começa a olhar para os impostos e diz assim: ah, eu não queria estar pagando tudo isso para o governo. O que você está dizendo, em outras palavras? Eu não quero receber muito dinheiro, porque eu vou ter muito dinheiro para pagar para o governo. Gente, que coisa mais boa! Eu quero pagar muito! Por quê? Porque se tem regras aqui na Terra, nós temos que cumprir regras da Matrix. Temos que cumprir, ok? Eu tenho a empresa e eu vou pagar impostos. Que coisa boa que eu vou pagar impostos alto. Que delícia! Porque significa que eu recebi muito. Eu não estou aqui para falar o que vão fazer com o meu dinheiro, e nem sobre políticos, e nem sobre governo. Eu estou aqui para falar da minha vida, do que eu estou vivendo. Então, o olhar que você tem sobre os impostos diz muito sobre você. Ah, o IPVA do teu carro. Nossa, paguei um valor altíssimo. Significa que você tem um carro incrível. Ah, eu paguei bem pouquinho de IPVA, então talvez o teu carro não seja tão atualizado. Será que é isso? Eu quero pagar muito de IPVA. Por quê? Porque eu quero ter um carrão. Vocês entendem, gente? Que este olhar é o olhar da abundância. E antes você falou assim, ó. Ah, e se ganha um prêmio 10 milhões? Ai, meu Deus, eu vou ter muita despesa, eu vou ter muito trabalho. O que você está comunicando para o universo? Que você não é merecedor daqueles 10 milhões. Então, você vai encontrar várias formas do dinheiro sair da tua vida. Se você tem uma crença que ter muito dinheiro é perigoso, qualquer dessas crenças aí, ai meu Deus, tenho que pagar o contador, tenho que pagar impostos, não vai sobrar nada. Você vai encontrar formas do dinheiro ir. Nem que o teu carro quebre, nem que o portão pare de funcionar, o micro-ondas vai pifar.
todas essas situações vão acontecer para que o dinheiro o quê? Possa ir. Aí você novamente fica sem dinheiro. É, aquela questão da consciência, porque às vezes eu até entendo, eu vejo, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma vontade lá de ter uma Ferrari, mas ela não calculou que vai ter o IPVA. Ela só quer o dinheiro da Ferrari. Aí também é uma cilada para a pessoa, né? Porque ela tá, não, eu quero o dinheiro da Ferrari. Ela não se abre para sustentar, é isso que eu tô querendo dizer. Ela se abre para receber, mas ela não consegue sustentar, por quê? Porque, lógico, a vida tem manutenções, né? E a pessoa, Sim. às vezes, ela fala assim, não, quero a Ferrari lá, não pense em mais nada. Beleza, chegou a Ferrari. E agora? Você usou todo o dinheiro para a Ferrari e aí você precisa continuar sustentando a sua prosperidade. O que que muda, né? Quando a pessoa aprende a sustentar essa energia. A gente podia adentrar o campo de vibrações, né? Se a tua vibração ela é baixa, tá lá em 150 Hz, tá no medo, né? Tá lá na vergonha, meu Deus, no medo de pagar o imposto e tal. Se ela tá lá, você até pode ganhar uma Ferrari hoje, mas ela não vai se sustentar no campo, né? Ela vai encontrar um jeito de sair do campo seu. Este campo que eu falo é um campo vibracional. É ele que dita as regras e as normas daquilo que fica na tua vida e o que chega na tua vida e o que sai da tua vida. Mas se a tua frequência ela tiver em culpa, vergonha, medo, ódio, ranços, apatia, dores, você não consegue ter a manutenção dessa prosperidade. Pode até ganhar ali um prêmio, pode ganhar na loteria, ou pode ganhar, não vai ter a manutenção, não consegue sustentar o campo. Sustentar o campo, gente, é ficar bastante aqui no orar e vigiar, né? Como eu sempre gosto de falar, não ao pé da letra, mas poder olhar para você assim, ó, como esse observador consciente, como esse ser almático que és, e poder olhar para você e dizer: olha, essa atitude não é uma atitude coerente ao que eu desejo. Eu vou mudar essa atitude. Então você passa a ter uma nova consciência e começa a praticar esta nova consciência, que daí vem uma consciência de manutenção de energia elevada. Como seria a vida das pessoas se cada um tivesse a oportunidade de sair da experiência avatárica só, bonequinho andando, e pudesse assistir tudo de fora o que ela está fazendo, os comportamentos, as reações? Como que você acha que as pessoas enxergariam e reagiriam em relação a isso? Bom, se eu imaginar que eu vou estar lá em cima de alguma forma, me olhando aqui, olhando para o ser que eu estou caminhando aqui, eu acho que eu ia arrancar os cabelos. Ai, socorro! Porque quantas oportunidades deve ter passado à frente e por algum tipo de crença, por algum tipo de atitude, a gente não aproveita a vida. E você que está nos ouvindo, possivelmente, todos os dias passa por essa situação. Então, antes de dormir, gente, tem uma prática incrível, que é você deitar e fazer uma análise do teu dia. Então, olha só, como que eu me comportei como Diana hoje, né? Como que foi para mim eu ser a Diana hoje? Eu atuei no formato que eu queria ou não? Não? O que que eu errei? Qual foi a parte minha que a consciência não conseguiu estar e entrar em ação para aquilo que eu desejo? Ah, não estudei, não li o suficiente, fiz um atendimento, poderia ter sido melhor. Como que eu falei com meus pais hoje, com meus filhos hoje? Como que foi isso? Ó, podia ter sido melhor. Ok, acessou essa consciência de uma melhoria. E amanhã? E amanhã tu já esquece tudo? E aí vai no piloto automático de novo? Não vai melhorar, né? Acessa essa consciência e no outro dia praticar ela. E a questão de consciência também, porque pode ter aquele indivíduo que deita a cabeça e começa a ficar com mais raiva. Por que não deu um murro na cara daquele cara no trânsito? Devia ter dado. Depende do nível de consciência que a pessoa tenha e de vontade de melhorar, né? Porque, pô, às vezes o cara deitou lá, passei. Não, mas aquele cara me fechou, devia ter parado. A pessoa gera mais raiva. E ela precisa trabalhar isso, né? Retroalimenta. Retroalimenta, né? E você que tá aí, quais são suas principais dúvidas? Escreve aqui nos comentários. Já acompanha a Diana? Lembra de deixar o like, de compartilhar, super importante. Não é inscrito? Passa a ser inscrito aqui, gente. Super importante. Às vezes está assistindo na televisão, está no celular, mas esquece de tocar no sininho. Aí quando vem novamente uma convidada que você gosta, você precisa deixar o acaso enviar o episódio. Então garante se inscrevendo aqui, tocando no sininho, para que você sempre receba.
Falando em consciência, falando em conversa, falando em conexões, quais são os recados invisíveis que cada ser humano manda o tempo todo para o universo e não está se dando conta? Códigos que ele manda todos os dias para o universo. Quer ver um? Quer ver um que gera escassez? Nossa, eu tô com medo de tudo. Olha só, será que vão roubar meu telefone? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Meu Deus, meu Deus. Aquele olho arregalado, aquele medo de tudo. Olha só, olha só. Você está mandando um comando para o universo. De quê? De que você não é seguro, que você tem medo e mais escassez tu vai gerar, porque tu tá com medo de perder alguma coisa. Tu não tá tendo segurança em algo. Então, assim, ó, é legal a gente se proteger? Com certeza, orai e vigiai. Fecha as portas da casa, fecha a janela, te cuida, anda protegida. Mas, gente, anda, seja segura, confia em você, confia onde você vai chegar. Tá tudo certo como está. Atrasou, não atrasou, deu certo, vai dar tudo certo no final. Não precisa você fugir desses padrões, porque você está mandando códigos para o universo a todo instante. Códigos de ansiedade. Meu Deus, olha, não chegou ainda. Vou atrasar, vou. Mais disso você vai ter. São códigos vibracionais que nós mandamos para o universo todos os dias, todas as horas. Por isso, esta autoanálise de saber como foi a sua atuação hoje vai fazer você adquirir novas consciências. E é legal a gente falar também que o mundo é feito de pessoas que não estavam acreditando nas crenças limitantes, né? Porque imagina se as pessoas não rompessem isso, não acreditassem que é possível, desde os primórdios da humanidade, se a gente for ver, Salomão, Davi, esses caras da Bíblia aí, a gente pode pôr outros livros sagrados também, que existem desafios e são superados, a gente pode ir para o campo do Tesla, do Einstein, do Walt Disney, né? Se na primeira tentativa falar, não é possível mesmo, tchau, a gente já está num estágio de evolução muito menor. Então, ainda bem que tem pessoas que não se deixam levar, né, pelas crenças limitantes também, que superam, né? E quebram os padrões. Falou no Tesla, né, gente? Eu adoro falar as ondas escalares que ele trabalha. E quando eu falo em ondas escalares, me chama muita atenção o professor Hélio Couto, né? Quem não fez uma RH com ele? Quantas crenças eu já quebrei fazendo a ressonância harmônica do professor Hélio Couto? E como será que é essa técnica que ele faz? Será que ele utiliza essas ondas escalares, né? De cima para baixo, de baixo para cima. Como que funciona isso? Que quando a gente pede uma RH, aquilo acontece na vida da gente. E a gente pede algum arquétipo, alguma coisa, e a gente ativa ele no inconsciente coletivo. Quando a gente está numa onda elevada de amor, a gente colapsa. Então, quantas crenças esse professor Hélio Couto não precisou quebrar para ele ser esse professor hoje e ajudar tantas pessoas? Hélio Couto é um cara enigmático, viu? Todo mundo que estuda ele fala bem, assim, né? Mas ele deve estar dentro de uma realidade paralela, eu acho. Eu também acho. Porque ele não se plasma aqui, mesmo convidando ele. Ó, vem, Hélio Couto. Professor, cadê você? Vamos colocar na RH. Pede uma RH lá, assim, ó. Vamos entrevistar o Hélio Couto. Daí ele não pode abrir a porta para ver se eu vou chegar no estúdio. Ah, boa! Aí nós vamos ter que ter uma crença bem fortalecida para esperar o professor abrir a porta e chegar aqui. Não é? Vou usar o exemplo dele com ele mesmo. Com ele mesmo. Quais são os principais pilares que conectam, na tua opinião, a espiritualidade, a ciência e a questão da vontade do indivíduo? É o entendimento aqui que a gente precisa ter de cada um deles, né? O que é a espiritualidade, o que é a neurociência. Tem muitas pessoas que falam assim: mas a ciência não comprova, a ciência ainda não chegou lá, a ciência não entendeu. Gente, a ciência está bem avançada, tá? Em 2022, ela bateu o martelo e falou que nós estamos num emaranhamento quântico, estamos todos interligados. Então, este entendimento, neste pilar da ciência, faz com que tudo aquilo que eu já estudei de espiritualidade, trago e sinto e vivo, confirma o que a ciência está falando. Então,
para esses pilares se sustentarem, você precisa ter um tantinho de conhecimento, estudar um pouquinho aí. O que que a ciência está falando sobre isso? Mas a espiritualidade já falou? Sim, né? Jesus há 2000 anos, 2020 e tantos anos, vós sois deuses, né? Meu Deus, como que vós sois deuses? Que história é essa que ele está falando que eu sou Deus? Mas aí quando a ciência vem e vai abrindo as células, os átomos, subatómos, chegam lá em bósons de Higgs e percebe que o invisível e o visível, todos têm essas manifestações. Então, uau, uma consciência nova que chegou, o entendimento da ciência. E é o quê? Já era o que Jesus tinha falado. Então, a espiritualidade, ela começa a entrar em congruência. E esse campo eu amo falar. Quando as duas entram aqui, se sintonizam e eu sou esse ser. Eu busco confirmações na ciência do quê? Do que a espiritualidade já nos disse há muito tempo. E você acredita que o meio que a pessoa chegou até aqui, vamos até falar, tudo bem que existem questões espirituais, magnetismo, experiência a ser atraída, mas fica neutro no sentido da pessoa usar o esforço dela para colocar tudo a perder ou reclamar, às vezes porque chegou numa situação desagradável, e a energia ser canalizada para melhorar. Por que eu estou falando? Você acha que o mesmo esforço que alguém usa para perder tudo é compatível ao esforço que a pessoa pode colocar para ganhar tudo? Sim, é o mesmo. Inclusive, eu gosto sempre de falar uma situação assim, ó, se a pessoa conseguiu fazer uma dívida, ter uma dívida de R$ 1 milhão aqui, esse mesmo esforço ela consegue para ter aqui R$ 1 milhão no positivo. Esse esforço é só porque ela direcionou para outra vibração, para uma vibração mais baixa, não acreditou, ficou com medo, ficou com vergonha, não estava compatível com ela, fazia uma coisa que não gostava, e criou este campo aqui. Mas esse mesmo esforço, se ela colocar aqui, ela consegue transitar de um lado para o outro. Então, olha só, a terapia da Mãe Divina, ela consiste exatamente nesse ponto. Tem um problema aqui, é vir aqui atrás, modificar aqui, dizer assim que foi uma experiência, que tinha que passar por aquilo e que aquilo não te representa. E você poder vir hoje para cá, aqui nesta neutralidade, aqui, no aqui e agora, e projetar o futuro. Porque, gente, o passado, presente e futuro só existe aqui nesta linearidade. Só aqui na Terra, no planeta aqui, que a gente conta o tempo assim. Porque, na verdade, pensa comigo se fosse dentro de um tubo o tempo. E você dá play nesse tubo, vou dar play aqui. Play no passado. Aí você fica ali reprogramando teu subconsciente naquilo que teus pais viveram, aqui no passado. Aí tu dá play aqui numa dor que teve, todas as vezes tu reforça a dor, cristaliza ela no teu campo, dá play aqui. É porque eu fui abusada, é porque eu fui maltratada, é porque o meu pai, ele me ignorou, ele não esteve comigo, não me deu carinho, é por isso que eu sou assim. Tu tá dando play aqui no passado. Tá tudo aqui nesse tubo, gente. Agora imagina se você dá play aqui no futuro. Dá play no futuro e te vê 2030. Uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está um carro novo na tua garagem, uma família unida, com a consciência do amor. Tu tá dando play no futuro. O teu subconsciente, ele não sabe se você está falando do passado, do presente ou do futuro. Ele vai cristalizar no teu campo aquilo que você deu play. Então, que play você está dando hoje? Por isso que quando a pessoa chega para fazer a sessão da terapia Mãe Divina comigo, eu sempre peço para ela, a gente vai vir aqui no passado, fazer alguma limpeza de algum trauma aqui, ou você daqui quer projetar o futuro, ir para essa cápsula do futuro? Aonde você quer dar play? Eu quero dar play no meu marido, que o meu marido, ele não muda, meu marido não é bacana comigo. Ah, a pessoa deixou de ser o centro, e ela está olhando para fora, para o outro, ela quer dar play lá. Então a gente traz de lá para cá, coloca ela neste lugar, neste movimento, onde ela possa se ver e dar play nela. Onde que você quer dar play hoje? E essa energia da pressa que muitas pessoas têm, porque quando a gente fala em futuro também deve ter essa questão que bate, né? A pessoa quer se ligar ao futuro, mas com uma pressa
aí gera uma tensão. Como é que funciona a energia da pressa em qualquer atividade? Assim, né, como o professor Hélio Couto fala, né, se você tensionar, o campo não flui, você tensiona os átomos, aí não tem o decaimento atômico, né. Então o que que acontece aqui, ó, é você ter a certeza daquilo que você está projetando, sem ficar abrindo a porta para olhar na sua garagem se o carro tá lá ou não tá. Você está projetando, você está dizendo: "Eu confio, terá uma oportunidade que vai caber exatamente no meu bolso. E eu vou comprar um carro, exatamente vai estar na minha garagem". Agora, se você confia desconfiando, e gera uma tensão nesse campo, aí eu vou olhar na garagem: "Olha aqui, não tem carro aqui. Olha aqui, não está aqui o carro". Você gerou uma tensão no campo e não vai ter o fluxo, gente. Se não tiver o fluxo, não vai acontecer. Então esse decaimento atômico que o professor Hélio fala e tantos outros também falam, né, é porque você precisa dar permissão. Eu acredito, sim, eu vou conseguir isso, e deixa isso acontecer naturalmente. Eu mesma, não tinha só a sessão da terapia da Mãe Divina e não era isso? Não era só terapeuta e tal? Gente, hoje eu tenho a clínica da alma, onde tenho pessoas que trabalham comigo e trabalham o ser almático que somos. Então isso não ampliou e não foi um código que eu enviei para o universo? Jamais imaginei que eu fosse ter uma clínica da alma. Mas o código que eu enviava era a certeza de que aquilo que eu estava fazendo fazia tão bem às pessoas, que gerava tanto progresso nas pessoas, que isso foi expandindo até colapsar a função de onda. E fala um pouquinho mais desse trabalho, como é que é? É um espaço que você é físico? Como é que é? Olha, ainda eu atendo somente online, né? A gente tem uma equipe já trabalhando comigo nesse ser almático que somos. Então a pessoa chega na minha clínica, de forma online ainda, não tem nada presencial, acredito que a gente vai transformar no decorrer dos tempos, para a física também, mas por enquanto é, online que o nosso atendimento. E eu consigo analisar a pessoa, o ser almático que é. Por exemplo, ela está passando por tal dificuldade. Por que é que aquela dificuldade está na vida dela? O que é que ela não viu? O que é que ela não despertou ainda para dar o salto quântico, o pulo do gato? A alma dela está pedindo o que o corpo dela manifestou uma doença, por exemplo. O que será que o braço dela dói, a perna dói, ou sei lá, qual é a parte do corpo que está manifestando uma dor ou uma determinada doença? E que a alma dela só gostaria de quê? De passar por aquilo. O corpo está manifestando o que ela tem gravado dentro dela, a dor que ela está sustentando aí. Então, quando eu consigo analisar o ser almático que somos, a gente consegue o que furar a bolha, perfurar, sair daquele local e ir para o outro nível da pessoa, porque tudo já existe. E você falou sobre isso, por que o esforço nem sempre é sinal de prosperidade? Porque o esforço não é da coerência nossa, né? A nossa coerência aqui é o quê? É viver um dia após o outro. Nem o ontem eu não vivo mais e nem o amanhã. O que que é aqui? É viver todos os minutos, todas as horas, da melhor forma possível, a forma mais calma, mais tranquila, e o teu corpo consegue dar este fluxo. Só estamos aqui para isso, gente. Não é para apressar nada. Ah, eu tô atrasada para alguma coisa. Não tá atrasado para nada. Tá em tempo de tudo. O tempo é algo muito complexo para algumas pessoas. Você já percebeu que, até mesmo no nosso dia a dia, o dia tem 24 horas dentro do nosso espaço limitado material. Às vezes tem 24 horas que você fez coisas que você fala: "Nossa, né, hoje como que eu fiz tantas coisas?" E às vezes tem 24 horas que você olha para o relógio e você fala: "Não fiz nada e já passou metade do dia", né. Só que isso, às vezes, não é um padrão para a maioria das pessoas, tomara, né. Só que tem pessoas que estão vivendo esse padrão repetitivo de não conseguirem fazer as coisas no tempo. Qual é a relevância do tempo dentro de tudo isso que você falou? A relevância é daquilo que você fizer, fazer bem feito para você, com a tua coerência, com o teu centro, aqui com o teu cardíaco, no aqui, agora. Não existe amanhã, não existe, é só uma projeção e não existe o passado. O passado é só uma memória.
de algo que aconteceu. Então, não viva nem lá e nem aqui neste futuro. Projeta o futuro, mas faça consciente no aqui e agora. Gente, não existe daqui 10 minutos, não existe daqui 10 dias, nem 10 anos, nem 10 milhões de anos. Só existe o agora. Tudo está acontecendo agora. Tudo. Sabe aqueles livrinhos, né, que a gente abre assim, que tem forma um desenhinho, né? Cada pouquinho tem um pedacinho dele, tu abre assim, forma um desenho no todo, né? Tem livrinhos infantis assim. Então, quando você parte para uma parte, é só uma parte da história toda. É só uma parte. Quando tu abre uma página posterior, é só uma página do final. Então, assim, ó, não é sobre você chegar ao final da vida. Não é sobre você chegar daqui 2 anos, quando tiver a sua casa, quando tiver o seu apartamento, quando tiver o seu carro. É sobre hoje. É como você está se sentindo hoje que você está traçando os próximos dias. E a questão do estar em sintonia com a realidade que você quer alcançar. A gente lê vários comentários aqui e sempre tem uma pessoa, mas então quer dizer que eu preciso mentir, porque se eu não tenho o estilo de vida que está na minha mente, como é que eu vou sair de casa se eu tenho a roupa que eu tenho minha bicicleta e no lugar eu queria ter um carro, eu tenho que fingir, tenho que mentir para mim, me enganar? Eu já ouvi esse tipo de comentário, sabe? Sim. Como é que eu vou andar na rua achando que eu estou numa roupa, num terno, se eu não tenho terno? Como é que eu vou pilotar minha bicicleta achando que eu estou pilotando uma Ferrari? Isso não é me enganar? Também tem esse ponto, né? Tem esse ponto. Tem um ditado que diz: te engane até virar real, tá? Mas não é sobre isso que eu vou falar. Mas tem pessoas que defendem essa tese, e essa tese é legal também. Minta para você até que aquilo se torne verdade, né? Anda na tua bicicleta imaginando uma Ferrari até que aquilo acontece. Mas a minha teoria é te sentir pleno com aquilo que você tem. A grande sacada é: eu vim de bicicleta, mas eu me sinto plena com aquilo. Eu me imagino com outra, agradecendo aquela que eu tenho. A plenitude é em cima de tudo aquilo que você tem hoje, e não aquilo que você vai. Um dia, quando eu tiver uma Ferrari, eu vou ser feliz. Tem que ser feliz hoje com o que você tem, para que você possa sim chegar à Ferrari e você ser feliz com ela. Esse negócio de um dia, eu acho que também não é positivo, né? Tipo assim, lógico, a gente tem que ter noção do que vai acontecer, se programar, mas ficar, tipo, idealizando muito, o que você pensa sobre isso? Porque às vezes fica um mundo de ilusões também, né? Mas o mundo dele, sonhar é legal, a gente precisa sonhar, precisa ter sonhos, precisa projetar, precisa tudo isso. Mas a questão toda é não viver lá no futuro, no quando. É você vir para cá no hoje, com aquilo que você tem, o que é que você consegue fazer. Uhum. Porque às vezes a pessoa, ela fica só tipo amanhã, ou eu ainda vou, daí ela fica só projetando, né? Ela Fica não sente o só agora, né? sonhando, quando eu vou ter, eu vou ser feliz, e fico, porque lá, quando eu tiver, vai ser assim, o dia que eu me casar, eu vou me dar bem. Se você não se dá bem hoje com você mesmo, não tem como você ficar esperando um relacionamento que alguém vai te fazer feliz. Se você mesma não se faz feliz, é difícil você encontrar alguém que vai te fazer feliz, porque o comando que tu tá dando para o universo é de infelicidade. Possivelmente você vai atrair alguém que vai te fazer ainda mais infeliz. E aí, para organizar a mente de uma pessoa que está um pouco, às vezes, perdida nisso, né? O que você costuma, claro, além desse trabalho avançado que você faz, que a pessoa pode fazer um acompanhamento, mas para quem está muito perdido, às vezes fala assim, não, eu não estou pensando no terreno, eu já estou pensando na escritura, sabe aquela coisa? Não Aham. quer comprar o tijolo, mas já está pensando na casa pronta, mas não sabe nem como fazer o tijolo. Tá esse emaranhado de situações na cabeça da pessoa, a pessoa fala assim, nem sei por onde começar. Eu preciso dar um primeiro passo. O que você costuma geralmente dizer para, antes da pessoa tomar uma decisão, ter um primeiro passo? Primeiro grande passo é valor, valor próprio. Qual é o valor que você está gerando neste campo daquilo que você deseja? Que valor você está entregando?
E valor aqui, gente, eu não estou falando só sobre valor financeiro, tá? Eu estou falando sobre a tua fé, sobre o que você acredita sobre isso, do que você consegue fazer, no que você acredita que é possível fazer para entregar, para gerar este valor e para ter essa casa, para ter este carro. Então, precisa de um alinhamento. Esse alinhamento é uma coerência entre o que você pensa e o que você sente. Porque pode ser que você queira uma casa, mas você não está tomando nenhuma atitude para que aconteça essa casa. Inclusive está gastando todo o dinheiro, inclusive está deixando o dinheiro ir, não valoriza o dinheiro, encontra uma moedinha no chão e chuta ela. Ai, não, 5 centavos eu não quero. E aí o comando para o universo é: ele não quer dinheiro. Né? Então, chegou em determinado local, um valor alto de uma coisa, não tem problema, ó, o dinheiro, coloca o dinheiro jogado fora. O dinheiro, o valor sabe, você não está valorizando aquilo, então é menos para você. Precisa ser valorizado. O dinheiro que você investir tem que ser bem investido. Uau, eu quero pagar isso é bacana para mim. Eu vou pagar sim, com honra. E paga sim. Agora faz análise, olha, esteja dentro de uma verdade sua, dentro da tua coerência. Entregue valor para receber valor. Você trabalhou em banco, então deve ter tido experiências nesse sentido, que eu sei, às vezes vejo isso e é curioso, né? Às vezes a gente vê aquele senhor que recebe só a aposentadoria dele, às vezes 1, 2 aposentadorias, não sei, 2 salários, 3 até. Beleza, ele sabe o quanto que ele vai ganhar. Você vê aquela pessoa, tudo fecha, a conta fecha, parece que tudo tá muito bem, tudo vai tranquilo. O pessoal anda até assoviando na rua, sabe aquela pessoa que tá sossegado? E no banco você também vê que tem pessoas que têm muito mais recebimentos, mas que estão sempre na corda bamba, né? E isso daí é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu também acredito que seja energia. Sim, a energia que vibra na pessoa, né? Olha, eu presenciava demais isso. Presenciava demais. Pessoas que tinham uma capacidade, ganhavam bastante dinheiro e estavam devendo tudo, sempre gastava tudo e sempre estava precisando mais, mas tudo era assunto, era precisar. Nossa, eu preciso de dinheiro. Meu Deus, eu preciso. O dinheiro, eu acho que andava voando, se distanciando dessa pessoa. Assim como tinha aquela pessoa que ganhava 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, e estava de boa, estava surfando na onda. Não tinha esta ansiedade. Essa questão também está interligada à energia vibracional da pessoa, né? Aquilo que ela sente, aquilo que ela vibra. Vibra medo, medo de perder, medo de gastar. E aí mais se gasta, mais vai o dinheiro. Está interligado também nessa questão. E você acha que ideias brilhantes surgem quando uma pessoa não as quer ter? Olha só, olha as perguntas do Rafael. Ideias brilhantes, você precisa dar permissão para descer. Descer da onde? Do plano sutil. Tudo existe do plano sutil para o plano concreto. Essas ideias brilhantes, você precisa ouvi-las. Porque tudo existe. E você quer ouvir o seu mentor falando, você quer ouvir o teu anjinho da guarda falando com você, mas você não para ouvir. Você já chega em casa e já liga a televisão, você sentou no sofá, você já está com o telefone na mão, você não para nem um minuto para trazer esta criatividade. Existe a criatividade, só que se você não parar para ouvir, não vai receber. E a criatividade, ela pode acontecer de um minuto para o outro, no banho, por exemplo. E a grande diferença entre criatividade e mental, será que é o meu mental que está produzindo ou será que é uma informação que está descendo do alto? A informação que ela está descendo do alto, gente, ela vem e ela passa. Se você escreveu, escreveu. Se você fez, fez. E se não, ela passa e vai embora. Mental é aquilo que tu fica produzindo pensamentos a todo instante. Pensa, pensa, pensa hoje, pensa amanhã, pensa de novo e tensiona o campo. Não é criatividade. É pensamento conturbado. Aqui, ó, os movimentos mentais que estão aqui. E quando é criatividade que você está criando, é aquilo que você está lá caminhando, está trabalhando, está concentrado lavando a louça e teve uma ideia, e teve um insight. Corre e anota esse insight que veio, porque ele vai passar e ele vai embora. Não, isso é muito bom você falar, porque se às vezes a pessoa se abre para uma ideia, isso é ótimo.
Só que se ela se abrir e ficar, vem ideia, aí não vem. Eu acho que ela vem na hora que você não está pensando nela. E É isso que você falou, permite. né? Você, claro, primeiro momento você falou, não, estou aberto para novas ideias. É aquela coisa, tá no banho, veio a ideia, dá um jeito, para o banho, vai lá e anota. Acorda no meio da madrugada com uma ideia, não confie que você vai dormir de novo, ela vai ficar na sua cabeça. Não fica. Por experiência própria, tem um caderninho e uma caneta ali do lado da cama, porque às vezes é um insight, às vezes parece ser um sonho, e às vezes é o teu subconsciente trazendo uma realidade para você. E você vai acordar e não vai lembrar mais. Então, tem ali no caderninho e anote. Ao final de 30 dias, você anotando todos os dias, você constrói uma história. Que história será que você pode saber, ter, viver, que você não anotou? É aquele lance do estar quase dormindo e estar quase acordado, aquele meio termo. Vigília. Nessa hora você faz isso aqui, vai lá e marca. Sei que dá um Exatamente. soninho ali na hora, a pessoa fica meio preguiçosa, mas se não marcar ali, eu já fiz a experiência, por isso que eu falo. Não, tô meio cansado. Não, eu vou lembrar. Aí no outro dia, some. Então tem que aproveitar as oportunidades, né? Quando elas vêm, e anotar. E esse momento de vigília ali é quando a gente baixa as ondas cerebrais aqui na frente e o nosso subconsciente se abre e fica aquele campo aberto ali, ó. Se você estiver com uma vibração elevada aqui, gente, na gratidão, na oração, no amor, aqui pode saber que vem ideias espetaculares. São as melhores, né? Quando você está correndo, quando você está tomando banho, quando você se desprende da necessidade de ter aquela ideia a todo custo. Eu acho que é o grande X da questão, né? Tanto que eu acho que as pessoas, não sei como é que você reage, mas você fala, é isso, você sente que é aquilo. A Clínica da Alma nasceu num domingo de manhã, depois de uma caminhada minha. Simplesmente desceu assim, ó, a Clínica da Alma. Gente, eu nunca tinha pensado, mas simplesmente ela nasceu naquele momento. Cheguei em casa e falei para o meu marido, nasceu a Clínica da Alma. Ele, do que você está falando? E foi naquele momento. Eu estava no aqui e agora, caminhando, agradecendo por um domingo de manhã, que estava um sol lindo, maravilhoso, os filhos estavam em casa, eu só estava naquele momento. E veio e nasceu. Foi isso que aconteceu. Então, esses são os momentos mágicos. Esse download, né, que vem, né? Fala um pouquinho mais, então, sobre todas essas iniciativas, se tem alguma novidade aí que o pessoal ainda não está sabendo e que você quer dar em primeira mão, e as suas redes e formas de contato para o pessoal também que tem interesse no teu trabalho. Eu falo sempre que tudo se inicia pela terapia da Mãe Divina. Tem que chegar para fazer essa terapia. Depois disso, a gente pensa num tratamento, a gente pensa como você pode viver uma transformação. E você me encontra nas redes sociais, no Instagram, @Diana_Servo. E o meu WhatsApp também, posso disponibilizar? Claro, 5599945 6041. 55 do Brasil, 55 da minha região do Rio Grande do Sul e o meu número 99945 6041. E a novidade é, se você me chamar no WhatsApp e me der um oizinho lá, eu vou te dar um e-book de presente. Eu tenho 2 e-books. Eu tenho do magnetismo da gratidão, que 21 dias você transforma a sua vida. E para quem já tem o e-book da gratidão, eu tenho um outro e-book, que são perguntas. Perguntas para você ter uma nova realidade. Quais são as perguntas que você ainda não fez para o universo, que você poderia ter feito e que traria novas respostas? Acontece que muitas vezes a gente não sabe fazer a pergunta certa. E se você souber fazer perguntas certas para o universo, você tem infinitas respostas que você nem imaginou. Eu tenho este e-book para te dar. muito bom, hein, pessoal? Vou colocar aqui na descrição essas informações para você entrar em contato com a Diana. Ela também tem outros episódios aqui, vou deixar como sugestão para que você assista os outros episódios, as outras participações dela, porque sempre tem algo muito bom para que você aplique na tua realidade. Gratidão por mais essa oportunidade de conversa, minha amiga. Obrigada eu pela oportunidade de compartilhar um pouquinho dos conhecimentos e das minhas vivências. Obrigada.
É isso aí, pessoal. Assista novamente, deixa o teu like, compartilha, inscreva-se aqui no canal e coloque seus comentários, porque eu te vejo aqui no nosso próximo podcast. Até lá!